Muito bem, muito bem. Nós vamos estar falando sobre a introdução à teologia, né, no Instituto Teológico aqui, para você que está se preparando em breve agora para as provas. Então vamos estar falando aqui de um resumo que é de grande importância para cada passo. Então, quando se fala de introdução à teologia, nós vamos te dar aqui argumentos que vale a pena você prestar atenção, anotar, fazer suas observações também. Trazer como entendimento para que você tenha um conteúdo rico e possa usar esse momento para introduzir você no grande conhecimento bíblico, certo? Lembrando que são respostas de pesquisa e que é importante as nomenclaturas pronunciadas para que você possa adquirir o conhecimento para este momento agora, ok? Bom, então nós estamos no capítulo 1, nesse momento agora, que é a origem do pensamento teológico. Então vamos ver aqui, definindo a teologia. Bom, pessoal, nós estamos na página 11, né, da nossa apostila aí. A palavra teologia é de origem grega, né? Theos, que significa Deus. Logia quer dizer que indica o sentido do estudo. Sendo assim, a teologia é o estudo sobre Deus. Sobre Deus. E ela não trabalha sozinha. A teologia, mais que conhecimento de Deus, mais que discurso sobre Deus, é também, sobretudo, conhecimento e discurso a partir de Deus, possibilitado por iniciativa e desejo do próprio Deus. Tá? Não haveria a teologia se Deus não houvesse rompido o silêncio e falado, né, do poder dele, falado sobre si próprio. Amém? E aí, então, aqui nós temos uma introdução simples para que nós possamos continuar o nosso estudo. Lembrando que nós estamos falando aqui de um resumo, ok? A teologia, na base da nossa necessidade de momento agora, nesse resumo, aborda os seguintes temas, a teologia. Então, Deus, o homem, né, o mundo, a salvação e a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Que também, quando você estuda a escatologia, você vai estudar, você volta, né? Quando você estuda a escatologia, você volta em Gênesis e vai por camadas para entender, né, a resolução de toda a informação. Isso aí. Bom, o segundo ponto que nós devemos observar nesse momento agora é quem deve fazer teologia. Tá? Dentro do seu material deve estar escrito aí também que a teologia está à disposição de todos. Contudo, a busca incessante por conhecimento e crescimento é inerente ao cristão e também o leva a ser um estudioso da palavra, ou seja, um teólogo. Não quer dizer que todo cristão é um teólogo, né? Não quer dizer, mas quando você se passa a ser estudante desse contexto, você praticamente aprofunda dentro dessa linha de raciocínio que é a teologia. Então, pode ser sim, todo cristão, pode ser um teólogo. Nem todo teólogo é cristão, né? Então, a diferença daquele que é um estudioso, que olha por questão de pesquisa, para o lado histórico, ele informativo, conhecimento, conteúdo, e não olha pela prática do cristianismo. Então, você olha para o texto bíblico, você vai ver aqui uma busca por resposta, né? Você vai conseguir, eu vou te dar as referências aí, ó. Isaías 40, 12, 40, o versículo 12 ao 14, você vai ver assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu da terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes, né? Olha só, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão.
Aí, quando continuar, isso aqui vai continuando, você vai encontrar. Agora, Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então você percebe, encerrando aqui, eu vou falar assim, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído. Importante, dentro do contexto bíblico, nós temos perguntas também. Mas a própria Bíblia te dá a resposta. Ela mesmo se responde por si mesma. Deus deixou material riquíssimo, né, pronto para que nós possamos ter profundidade com ele. Ok? Então tá aqui agora. A questão dos estudos é que agora você precisa dessas informações aí, ok? Né? Dessas informações que são profundas. Agora vamos entrar aqui na questão a teologia como ciência. A teologia como ciência. A palavra ciência vem do latim scientia, que quer dizer conhecimento, saber. Segundo o dicionário da língua portuguesa, ciência é conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos. Okay? E sabemos que a teologia também está fundamentada sobre os princípios certos e os princípios da palavra de Deus. Então, nós estudamos a palavra de Deus, né, através da teologia. É uma obra que Deus deixou e enriquece o homem em todos os sentidos da sua vida. O próximo ponto nosso, nesse primeiro capítulo, é os principais traços da ciência que a teologia possui. Né? Os principais, quais são eles? Né? A criticidade. Então, o que é essa? A criticidade é o que, nesse caso? É uma disciplina crítica. É uma disciplina crítica, né? Ou seja, um saber que opera sobre si mesmo, que é consciente de seus procedimentos, das suas limitações, tendo como uma de suas tarefas, né, discriminar doutrinas daquilo que é crença popular e opinião teológica. Então, assim, agora, essa é a função, né, da criticidade. Agora, o próximo é a sistematicidade. Como que é isso? Olha só. Como outras ciências, possui determinado conjunto de saberes estruturados, né, ordenando os dados em sistema que deem conta, tanto quanto possível, dos conhecimentos sobre o sagrado e a fé. Ok? Aí nós temos também a dinamicidade. Assim como toda ciência é uma disciplina dinâmica, o que jamais despreza conhecimentos anteriores, antes procura lançar novos olhares, né, sobre tais conhecimentos, trazendo-os de volta ao debate para que sejam reformulados. Então, é importante nós aqui, ó, o Keller ele diz o seguinte, em 1992, na opinião geral, a Bíblia é exclusivamente história sagrada, testemunho de crença para os cristãos de todo o mundo. Na verdade, ela é ao mesmo tempo um livro de acontecimentos reais. É bem verdade que, sob esse ponto de vista, ela carece de integralidade, porque o povo judeu escreveu sua história somente em relação a Jeová e sob a ótica de seus pecados e sua expiação. Mas esses acontecimentos são historicamente genuínos, são verdadeiros. O que eu quero dizer isso aqui, nesse resumo, para melhorar para você, é que a Bíblia foi escrita dentro de um espaço geográfico, dentro de uma cultura, de uma linguagem, de uma expressão, dentro dos costumes deles, dos judeus. Mas quando você vai estudar
a palavra dentro desse contexto, você vai ter clareza e o que Deus quer comunicar. A história contada é uma história real, não é fictícia, ela é uma história real, genuína, verdadeira. E através da história, Deus vem nos alicerçando na fé e, é claro, se apresentando para todos nós, ok? É importante você estudar a apostila e ler livros que te dá a direção também, ok? Bom, nós vamos agora, fundamentando a teologia, nós vamos estar agora numa introdução, olha só, do princípio da trajetória do povo de Deus até os primórdios da igreja primitiva, os relatos acerca de Deus e, posteriormente, Jesus, existiram sob a forma de tradição oral. Então, quer dizer, na tradição oral falada, e isso, como é um resumo, não dá para poder aprofundar muito para você aqui, mas tenho certeza que vou trazendo aí na sua mente você vai lembrando algumas informações na qual eu estou passando. Bom, vamos aqui ver o papel das escrituras sagradas na teologia. A Bíblia desempenhou e continua a desempenhar um papel importante na história da civilização. Muitas línguas passaram a ser escritas para que os seus povos pudessem ter, no todo ou em parte, a Bíblia traduzida. Essa missão civilizadora é o efeito direto da mensagem central da palavra de Deus da Bíblia. Ok? Bom, pessoal, a mensagem da Bíblia é a história da salvação. É a história da salvação, está inserido. Ou melhor, o conserto de Deus com os homens, que pode ser observado ao longo dos ambos dos testamentos, onde podem ser distinguidos 3 elementos comuns. Ambos os testamentos é o que? O Velho e o Novo Testamento. Tá? Deus, ele traz o que? Salvação. Ele vem, então, quer dizer, ele traz o que? Como o mediador do conserto. Primeira coisa. Deus é o salvador do seu povo. E ele vem... Ele é quem confirma o seu concerto de misericórdia através do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o primeiro passo que nós observamos aqui é que Deus traz o quê? A salvação. E aí o meio de salvação é o quê? É a base do concerto. É a graça de Deus. É a graça de Deus que exige que o seu povo, que dê ao seu povo uma resposta de fé e obediência. Os herdeiros da salvação, o que é isso? É o povo do concerto. Então nós vamos observar aqui, nós falamos sobre o mediador do concerto, nós estamos falando a base do concerto, que é a graça de Deus. Estamos agora o povo do concerto, que são o Israel de Deus, a igreja de Deus, somos nós. Então, agora, em Salmo 19, do 1 ao 2, diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Amém? Então, pessoal, é importante observar esses detalhes pequenos. É bom você ir conferindo, como por exemplo, acabei de falar Salmo 19, 1, 2, você pode ler também 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Deus Criador, Redentor, né? Que maravilhoso. Bom, nós podemos continuar na nossa introdução, lembrando uma coisa. Eis um princípio da interpretação bíblica, quando o sentido literal das escrituras faz sentido, não procure outro sentido para elas. Vamos repetir aqui. Quando o sentido literal das escrituras fizer sentido, não procure outro sentido para elas. Exemplo disso é a passagem de Romanos 5:8, que diz assim: mas Deus prova o seu amor
para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda nem tínhamos tomado decisão nenhuma, ele já tinha tomado essa atitude, essa ação a nosso favor, né? Bom, nós temos também, pessoal, aqui uma observação importante sobre o teocentrismo, monoteísmo. É importante isso aqui, ó. O politeísmo, isso o que é isso? São 3 termos de origem gregas que estudaremos nessas concepções teológicas nesse tópico aqui, ó. O teocentrismo, de Deus, né? Centrismo, centro, então é Deus centralizado de Deus, o centro de Deus aqui. Então, isso se refere à doutrina ou forma de pensamento que considera Deus como centro de tudo. Pegou aí? Então, tá. O monoteísmo, único. Então, Deus único. Ok? Essa aí que é a afirmação. O politeísmo, então, são muitos, então são muitos deuses. É uma crença na existência de muitos deuses. É um fenômeno religioso que se encontra em quase todos os povos e civilizações. Então, antes de Jesus entrar na vida de qualquer pessoa, ela passou por essa questão aqui de muitos deuses. Ela teve essa experiência, então, né, tentou fazer algumas ações envolvendo vários deuses. Com praticamente todas as nações tem essa variedade aí. E aqui, então, quando nós estamos em teologia, nós vamos estar descobrindo aqui o Deus, né? O único Deus. Okay? Teocentrismo, Apocalipse 1:8 está escrito assim: eu sou o alfa e o ômega e o princípio e o fim, diz o Senhor, que é o que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o próprio Deus se apresenta ao homem, como você olha aqui, dentro desse contexto aqui. E aí, nós começamos a entrar na profundidade, como, por exemplo, Isaías 43:11, o Deus da salvação, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aí você pega Isaías 44:6, né? Deus de redenção. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Né? Quando você estudar esses textos, aprofunda, desenha, destrincha, para que você possa não ter um álibi, mas você ter algo assim genuíno, consistente, né, ao pregar a palavra de Deus. Por isso que é importante você estudar a introdução da teologia aqui. Bom, vamos então ver aqui os 3 principais segmentos religiosos monoteístas, né? Olha só, o judaísmo, o cristianismo e o islã são religiões, né, escriturísticas, ou seja, afirmam a existência de uma revelação divina em forma escrita. As escrituras sagradas, né, o livro, são termos similares entre as 3 comunidades, por serem considerados livros que emanaram da mesma fonte, porém as 3 escrituras mostram diferenças claras entre uma a outra. Você viu como é que fazer um resumo não é tão simples? Dá vontade de ir destrinchando para você aqui, né? Esses 3 conjuntos das escrituras, mas vamos ater aqui o nosso resumo. Bom, muito bem. Agora como nós estamos falando sobre os 3 principais segmentos, nós vamos falar aqui então do primeiro, segundo e terceiro, que é o judaísmo. O que é isso? O judaísmo ele divide em os judeus ortodoxos, né, os conservadores, reformadores e também reconstrucionistas.
nós, aqui dentro desse contexto é o judaísmo. Agora, nós vivemos agora o cristianismo. O cristianismo no grego, né, que é Cristo, é uma religião monoteísta, quer dizer, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. O cristianismo é tido como uma religião histórica devido ao fato de não estar embasada em princípios abstratos, sim em acontecimentos concretos, em ocorrências históricas reais. Deus não inventa história, ele conta uma história real para que possamos fazer parte, para despertar a nossa fé. A fé no Jesus, aqui, olha, a fé no Jesus ressurreto produziu à igreja a sua cristologia. Então, quer dizer, é uma fé não voltada ao destino de um simples homem digno, pois se a cruz no Gólgota tivesse sido no fim, a bondade personificava em Jesus poderia até ser bela, mas não teria significado. Então não põe fim aí nessa questão. Bom, continuando, nós temos agora o que é o protestantismo. Então, dentro, olha só, dentro do cristianismo, nós temos aqui o protestantismo, que é o quê? É dominante no norte da Europa, na Inglaterra, na Escócia e na América do Norte, ok? Nós temos também, é claro, nós temos o catolicismo romano, nós temos os ortodoxos, né, oriental, que também são catolicismo, né, da região. Nós temos o islamismo, né, que é fundação, foi em 622 a.C., fundada, né? Olha só, o islamismo foi o Maomé, é um livro sagrado, Alcorão, né? Desde o Alcorão. E estou falando só os detalhes para vocês aqui. Então, pessoal, é isso que nós trazemos no resumo para você aqui. Eu creio que vai ajudar você bastante no contexto de você estar fazendo as provas. Você tem um questionário aí que praticamente está dentro do contexto que nós acabamos de falar, tá? Eu vou só ler uma coisa que é importante, que é o muçulmanismo foi a religião que mais, olha só, quem está escrevendo isso aqui, escreveu em 1994, que mais me chocou, que mais me questionou. É religião somente para o homem, varão. Este, tendo dinheiro, pensem em arranjar mais uma mulher. Ele não perdoa se alguém matou uma pessoa de sua família. Tem o dever de se vingar contra um membro da família, no caso da família do assassino. Estou falando isso aqui porque olha a diferença da palavra que nós aprendemos, né? Nós temos uma outra prática em Cristo e ele nos ensinou com bastante clareza aí que a gente não tem limite para perdoar. Bom, aqui nós encerramos o primeiro capítulo com um resumo para que você possa aproveitar bem e ser bem sucedido na sua prova, ok? Até o segundo capítulo.